Várias alterações orgânicas podem se confundir com um quadro depressivo e uma delas é alteração da tireoide. Eu vou falar sobre isso agora e ao final explicar para você por que isso se confunde e dar uma dica extra para você no que diz respeito à formação de hormônio tireoidiano. Se é a primeira vez que você está aqui nesse canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a doutora Ana Luísa Aguiar, sou médica psiquiatra e aqui a gente conversa sobre saúde mental pensando em você por inteiro. Bom, quando a gente fala de desânimo, sensação de cansaço, inclusive tristeza, muitas vezes queda na libido, essa sensação de baixa energia, muito se associa a um quadro depressivo. E é claro que a gente tem que pensar em depressão quando está falando desse tipo de sintoma, mas alteração na tireoide pode também gerar isso. Um quadro chamado hipotiroidismo, que é um quadro de redução da produção de hormônio tiroidiano, faz com que a pessoa tenha sintomas de alteração da concentração, alteração de memória, de tristeza, muitas vezes de queda da libido, sensação até de dores difusas, dores no corpo inteiro que às vezes a pessoa acha que está com fibromialgia. Todos esses sintomas podem estar associados a um quadro orgânico, então, de redução de hormônio tiroidiano. A tireoide é uma glândula que a gente tem aqui na região do pescoço. Todo mundo tem tireoide, tá? O que causa problema, o que gera sintoma, é a pessoa ter alteração na produção do hormônio tiroidiano. Porque às vezes a pessoa fala, eu tenho tireoide, eu tenho tireoide. Todo mundo tem, tá? O problema é essa alteração na produção de hormônios. Quando para mais, a gente chama de hipertiroidismo, quando para menos, a gente chama de hipotiroidismo. E é o hipotiroidismo que gera sintomas que se confundem com o quadro depressivo, o que não quer dizer que alguém não pode ter hipotiroidismo e depressão. Mas se a pessoa tem depressão, tem um hipotiroidismo e não sabe, o remédio para a depressão que ela está usando não vai gerar o resultado que precisa, não vai causar o impacto positivo no que diz respeito a tudo que ela está sentindo, porque não é ali o problema. E por que a tireoide alterada, os hormônios, a produção baixa de T3, faz com que a pessoa tenha sintomas dessa natureza que eu falei, como alteração de concentração, tristeza, desânimo, sensação de energia baixa? Porque o hormônio tireoidiano tem uma relação direta com a produção de dois neurotransmissores muito importantes para as funções que eu falei, para ânimo, para concentração, memória, que é dopamina e noradrenalina. O T3 tem uma função, uma relação com essa produção. Então, se eu tenho T3 baixo, eu vou ter uma alteração na produção desses neurotransmissores. E para que eu tenha um funcionamento tiroidiano muito bom, eu também tenho que ter bons micronutrientes no meu corpo, um aporte bom nutricional do meu corpo. E aí, agora que você aprendeu que o T3 tem uma relação com dopamina, com noradrenalina, e dopamina e noradrenalina têm uma relação direta com energia, com vontade de fazer as coisas, com drive, com concentração, a gente precisa pensar o que mantém tudo isso equilibrado. E nutricionalmente, o que mantém isso equilibrado é um bom aporte de tirosina, que é um aminoácido necessário para a produção dessas proteínas, desses neurotransmissores e do hormônio tiroidiano, mas também nós precisamos de zinco, de selênio, e uma dica extra que a gente precisa ter na cabeça é aporte de ferro. Pessoas com ferro baixo vão ter alteração tanto na produção de hormônio tiroidiano quanto na produção de dopamina e noradrenalina. E é por isso que eu falo
porque a gente precisa ter noção de corpo inteiro. Porque se você for tomar só um remédio relacionado a esses neurotransmissores, mas você tem alteração de hormônio tiroidiano, você tem ferro baixo, você tem uma monotonia dietética, você come sempre as mesmas coisas e coisas com qualidade duvidosa, você vai ter realmente um prejuízo nessa formação. E como se sabe que uma pessoa tem hipotiroidismo? Existe como consenso, né, em termos de rastreio, olha, a palavra que eu estou falando é rastreio, para se saber que alguém tem hipotiroidismo, é suficiente você ter a dosagem de TSH e T4 livre, como rastreio oficial de hipotiroidismo. Mas existem dosagens também de T3 livre e de T3 reverso. Talvez quem já tenha procurado esse assunto na internet tenha visto essas duas outras dosagens. Elas não são consideradas dosagens para rastreio oficialmente, mas elas podem ser feitas quando há um interesse de olhar isso com mais detalhes e outras questões relacionadas à tireoide e à inflamação corporal, tá? Então, uma das coisas principais que eu quero que fique aqui na sua cabeça é que hipotiroidismo pode ser confundido com depressão. Para se saber, tem que dosar os hormônios. Uma pessoa com hipotiroidismo também pode ter depressão. E uma depressão em que você trata ela exclusivamente com remédio e não avalia função da tireoide pode estar sendo maltratada, porque na verdade aquele paciente tem alterações orgânicas importantes, precisa de reposições, que na verdade o remédio não vai fazer, certo? Espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender um pouco mais sobre isso. Se você acredita que esse conteúdo aqui tem valor e pode ajudar outras pessoas, clica no curtir, inscreva-se aqui nesse canal e compartilha aí em seus grupos para alguém que você acredita que vai ajudar com essa informação. E eu aguardo você em nosso próximo vídeo. Até lá!